Da Metropolitana, agora 7h08, muito bom dia. As dúvidas são frequentes quando alguém vai alugar uma casa, apartamento, até mesmo quais os direitos do locatário e do locador. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em direito imobiliário, corrigindo aqui, ela é advogada especialista em direito imobiliário e empreendedora do mercado imobiliário, a Kalina Araújo. Muito bom dia e bem-vinda, Kalina. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Metropolitana FM de Caruaru. Prazer é nosso. Vamos começar porque as dúvidas são muitas, Kalina. Kalina, quais são os problemas mais recorrentes e que podem ser evitados na locação e compra de um imóvel, por exemplo? Bom, o primeiro problema é as pessoas começarem a tratar a locação de uma forma menos simplificada, né? Muitas vezes, locador e locatário acham que é só encontrar um imóvel ou encontrar um inquilino. Mas a verdade é que a lei do inquilinato, que é a lei que rege as locações de imóveis, ela é bem complexa. E que se você não fizer um bom contrato de locação, regulamentado ali pela lei do inquilinato, podem surgir N problemas, seja no início da locação, no decorrer da locação ou principalmente no final da locação. Então, um dos cuidados que a gente pode tomar logo no início é exatamente esse, a questão do contrato, porque é muito comum que esse acordo seja feito de boca, né? A questão de boca. E como é que a gente pode fazer esse contrato? É um contrato simples? Explica pra gente essa parte, Kalina. Bom, toda relação contratual, todo contrato, a gente tem que observar o interesse das partes, a legislação, que no caso aqui é a lei do inquilinato, e as jurisprudências. O que são as jurisprudências? São os entendimentos dos tribunais. Então, é muito importante que quando você firmar ali um contrato de locação, você saiba quais são os entendimentos ali dos tribunais. Por quê? Porque se chegar a essa relação ter que ir à justiça, a gente precisa estar bem respaldado no contrato de locação. Então, o ideal é procurar um advogado especialista, elaborar um bom contrato de locação de acordo com a sua realidade, locatário e locador, e do imóvel. Jamais buscar contrato de papelaria, do Google, né? No Google, porque imagina, você vai pegar um contrato geral e vai adaptar o teu caso. Só que esse contrato geral pode ser ruim para você, né? Pode dizer até contra o que você quer dizer na sua relação ali da locação. E aí te trazer um prejuízo enorme. Por isso que o contrato ele deve ser personalizado àquele caso concreto. Esse contrato personalizado, ele vai evitar muita dor de cabeça futuramente, né? Pode evitar muita dor de cabeça futuramente. E então o locatário não pode pegar e simplesmente, eu vou ali no cartório, vou preencher como você disse, fazer como eu quero, aleatoriamente e pronto. Não é certo também? Não é certo. Realmente a gente tem que adequar a situação ali fática da realidade ali daquela locação à legislação. Porque justamente se você pega um contrato já pronto, esse contrato pode ir contra aos interesses da tua própria locação. E aí, quando der um problema, eu costumo falar que locação é como casamento. Uma hora vai dar um problema, porque não tem como você pensar em morar em um determinado imóvel por um grande ali período de tempo, até curto, e não pensar que podem acontecer N coisas, até coisas improváveis, como foi o caso da própria pandemia da Covid-19. Kalina, quais são os principais pontos, os pontos que você acha mais interessantes para que sejam colocados nesse contrato? Bom, iniciando ali pela própria estrutura contratual, é muito importante a gente qualificar bem as partes. Eu gosto de colocar o máximo de dados possíveis, justamente porque se der um problema futuramente, você tem ali no contrato as informações até para você buscar judicialmente alguma questão. Então, é muito importante colocar o nome completo, RG, CPF, um endereço de referência. Eu sempre gosto de colocar nos meus contratos um endereço de referência para tentar localizar aquela pessoa. Caso haja algum imprevisto. Isso, porque às vezes até acontece do inquilino abandonar o imóvel, por exemplo. E aí, como é que você vai fazer? Isso é um grande problema. Colocar o e-mail, colocar um telefone, colocar cláusulas no contrato que se houver mudança no e-mail, houver mudança no telefone, seja comunicado, né? Porque às vezes você troca o e-mail, às vezes você troca o telefone. E nem se liga de alterar, né? De avisar que houve essa alteração. Pois é, tem que realmente avisar, porque se ocorrer essa mudança e vier um problema, como é que você vai localizar a pessoa? Fica difícil até para o advogado trabalhar, né? Sim. Kalina, ainda sobre essa questão do contrato, a questão de
fazer modificações na estrutura da casa, se é permitido ou não, isso também deve estar ali bem avisado já no contrato. Nessa casa que eu quero alugar, tem essa privada, mas eu quero colocar uma mais moderna, posso tirar, posso colocar a que eu desejo e depois devolver? Isso também tem que ficar no contrato? Isso. Como a gente está falando ali de uma relação contratual, é muito importante ter esse acordo entre as partes, né? É aquela coisa, você pode combinar tudo, combinado nunca sai caro, né? Então, é muito importante a gente deixar previsto, né? Claro que no mercado a gente encontra muitas vezes donos de imóveis muito, assim, intransigentes, né? Eu já atendi locatários, inquilinos, que desistiram de ficar no imóvel porque simplesmente o dono não queria fazer nada, qualquer benfeitoria. Então, é muito importante ter esse combinado, colocar lá a previsão no contrato, porque o que é que a lei do inquilinato fala? É que o dono do imóvel, o locador, ele tem a obrigação de deixar o imóvel em condições habitáveis. Agora, claro que situações assim, né, não sei, agosto, né, algo mais supérfluo, claro que o dono do imóvel não estaria sujeito a ter que deixar assim, né? Mas, assim, tem situações que realmente é para deixar o imóvel em condições de habitação mesmo, se você estiver falando de uma infiltração, por exemplo. Sim. Então, a gente tem que fazer essa ponderação e as partes sempre combinarem até chegar a um acordo. Karina, a questão de contas de água e luz devem ser passadas para o nome de quem está alugando, fica no nome do locatário? Geralmente acontece muito de ficar no nome do locatário, né, pela facilidade, não tenho tempo de correr atrás para resolver isso, mas é indicado? Olha, o ideal é realmente ficar no nome do inquilino. Por quê? Porque é uma conta de consumo. Quem vai consumir é o inquilino, não é o dono do imóvel. Então, ela não é uma dívida do imóvel, como, por exemplo, é o IPTU, né? Então, eu recomendo que essa conta seja sempre no nome do inquilino, até porque se o inquilino deixar débitos, vai estar atrelado ao CPF do inquilino. E até provar que não foi você, né? E aquela isso questão... é todo um transtorno. E quando o inquilino não cumprir com os pagamentos, tanto de água, de luz e aluguel, o dono do imóvel pode solicitar que ele saia. O que é que pode ser feito a princípio nesse caso? Com certeza. Se ele deixa de pagar essas contas de consumo, água, energia e paga o aluguel, o contrato ele pode ser reincindido sim, porque isso é uma obrigação que estava lá prevista e ele não cumpriu. Independente do prazo do contrato? Independente do prazo do contrato. Isso é uma situação que o contrato pode ser sim desfeito. Então, a mesma coisa também é a questão do próprio aluguel. Que o locatário também pode reivindicar, então, né? Isso, exatamente. Karina, se acontecer algum problema no local que foi alugado, como a gente falou, essas alterações, algumas modificações sem aviso, quem deve consertar ou pagar pelo conserto? Bom, nos contratos, a gente tem que colocar lá disposto, né? Como eu falei anteriormente, o dono do imóvel, ele tem a obrigação de deixar o imóvel em condições de habitação. Então, se for uma situação que torna o imóvel sem condições de habitação, é obrigação do dono do imóvel realizar. Agora, se são situações realmente que não é dali, é algo realmente, digamos que supérfluo, né? O locatário, ele vai ter que arcar, né? O inquilino. Assim como se for uma questão que ele, porque às vezes quem deu causa àquele problema foi o próprio morador, né? Então, ele também terá que ter a obrigação de realizar o reparo. Então, depende muito do que é, né? E da situação ali concreta. Mas existem obrigações do dono do imóvel e existem obrigações do inquilino. Exato. Karina, agradeço imensamente a sua participação no Jornal da Metropolitana. Muito bom conferir essas informações, todo mundo ligado. E como a Karina bem disse, o combinado não sai caro, né, Karina? Com certeza, com certeza. A locação, gente, é coisa séria, não tem nada de simples, nada de pegar contrato de Google, de papelaria. Procura ali um advogado especialista na área para ele poder te deixar seguro no teu contrato, porque aí, se ocorrer algum problema futuramente, você tem um respaldo ali no contrato e isso vai te dar menos dor de cabeça, pode ter certeza. E com um contrato bem feito, todo mundo vai ficar feliz, tanto o inquilino quanto o locatário. E é isso que a gente quer. Com certeza, com certeza. Conversei nessa manhã com a especialista, advogada especialista em direito imobiliário e empreendedora do mercado imobiliário, Karina Araújo. Jornal da Metropolitana. Informação